Depois de ter a difícil tarefa de escolher entre Follow, Governador Heathcliff ou Hades ou Scar, agora eu tenho uma segunda fase em que tem vários outros para poder escolher. Oi gente, Sarah do Imagens, e antes de eu fazer a difícil escolha e fazer alguns ficarem felizes e outros chorarem, se inscreva aqui no canal e já deixe seu like, porque é muito importante para que esse canal chegue pra mais gente, vídeos, etc. É pra quem não sabe, cair de paraquedas, quem prefere, tem muitos vídeos, muitos youtubers fazendo, e nesse caso também é a minha vez de fazer esse tipo de vídeo. Apesar de ter algumas escolhas muito difíceis, tem que dizer sim que é um joguinho legal, né? O pessoal coloca aí às vezes dois favoritos deles, e pode ser, tem gente aqui que vai me xingar, tem gente que vai ficar feliz, a gente vai concordar ou não. É essa mesmo talvez a intenção desse jogo, mas eu estou aqui pra isso, então vamos lá. Primeiro é do Vitor Pessoa, que ele justamente pergunta qual eu prefiro, One Piece ou Cavaleiros do Zodíaco. São dois fandoms muito barulhentos, que gostam muito do tipo de anime, que defendem ele. Cavaleiros do Zodíaco é o clássico do clássico, One Piece também faz muitos e muitos anos que tem, não sei quantos episódios que vai ter na vida, não sei se o cara vai conseguir estar vivo pra terminar One Piece, tanta coisa que tem inventada, e o engraçado é que ele não perde um detalhe. Porém, tem tantos e tantos episódios que eu não assisti muito, na verdade acho que eu assisti uns 2 episódios, assim, avulso, e no caso, Cavaleiros do Zodíaco, eu vi na minha infância. Eu assisti a parte ali do começo, do Seiya, deles lá como Cavaleiros de Prata, depois indo nos Cavaleiros de Ouro, nas casas. Porque tem gente que não gosta de signo, pode ter, mas quando se trata desse anime de Cavaleiros do Zodíaco, não tem essa. O pessoal briga, o pessoal diz, não, melhor é de Gêmeos, porque é de Gêmeos, melhor de Sagitário, de Câncer. Por causa de tudo isso, por causa dessa nostalgia, dessa história, de assistir tanto, não tem como eu não escolher Cavaleiros do Zodíaco. Então vai, desculpem o negócio de One Piece. Como eu falei, eu não assisti muito, tá? Pra ter certeza. O outro aqui que foi perguntado é quem eu gosto da Turma da Mônica, se é a Magali ou se é a Mônica. Muito das duas. Eu acho bastante legal a parte da Magali ali, da parte em relação à comida, em algumas partes. Porém, eu acho muito, assim, eu li o gibi, eu acho que a Magali às vezes não tem tanta aí detalhes assim sobre ela. Não é tão mostrado quanto a Mônica, quanto a Cebolinha. Eu acho que é como se ela fosse a mais, assim, a menos falada delas, até menos que o Cascão. Por isso, eu acho que a história não foi tão abordada, eu não consigo ter tanta conexão quanto com a Mônica. Mas isso não quer dizer que eu também não gosto da Magali, tá? Mas entre as duas, a Mônica de Turma da Mônica. Entrando um pouco na onda do vídeo passado, que eu já fiz o episódio desse quadro, pra quem quiser vai estar aqui no card, ela entrou um pouco porque ela perguntou se eu prefiro Malévola ou Hades. E eu vou ter que comentar pra vocês. O Senhor aí, o Deus do submundo, cara que fala de ambrosia, que fala meu cabelo apagou. E também os sidekicks dele, meu Deus do céu, cada cena assim combina muito bem. Aí vem também a Megra, mas a Malévola da animação que eu estou falando, ela é melhor do que a outra ali, que fizeram ela um pouco bonzinha. Eu gosto bastante, eu acho a parte ali do começo da aula, eu adoro o motivo dela de ter feito tudo isso, todo esse caos. Que graça, a terra leve. Mas entre todos eles é o Hades, então é sim, pra mim ele tem a combinação perfeita e combina ainda com o resto. Por isso que eu gosto de a Malévola, mas só, assim, sozinha, assim, tu quase não lembra dos lacaios dela. Fui perguntada aqui qual eu prefiro, Pokémon ou Digimon. Praticamente a batalha do século aí 2000, porque tinham essas duas partes um pouco parecidas. Quem preferia um era totalmente contra quem gostava do outro. Não tinha como gostar dos dois na cabeça deles. Porém, eu curtia assim os dois, eu via os dois, eu ia ali num canal ver um, ia no canal ver outro. Mas eu tenho que dizer que Pokémon pra mim tem um lado maior no meu coração. Teve a parte do Guaraná da propaganda com a Pokébola ali com os bichinhos. Teve, vocês não têm noção, no mercado tinha, tu ia em qualquer lugar, tinha uma Pokébola com Pokémon, tinha aí camisetas, cadernos. Pra quem nasceu depois, não entende a febre que foi Pokémon. Pra mim, a franquia é muito boa ali, a primeira e segunda temporada, eu vi um pouquinho da terceira também. Apesar de ter as outras que eu não assisti, eu acho que sim, é muito importante, tem a nostalgia. E o Digimon, apesar de ter essa música aqui feita pela Angélica, que é um meme, não marcou tanto, gente, não foi algo estrondoso que entrou no mercado
marcado como foi Pokémon. Alice Silva que adora esse tipo de quadro, é que ele me pergunta se justamente entre Megamente e Gru, qual que eu escolho. Eu sei que na outra batalha vocês viram o Síndrome e o Megamente, qual que eu escolhi, se vocês quiserem ver, é só ir aqui no card. Mas no caso desses outros dois, eu ainda prefiro Megamente. Eu sei, o Gru teve vários filmes, tem aí ele com a mulher lá e depois o terceiro com o irmão e as crianças e tudo mais, eu entendo. Mas o caso Megamente, eu acho muito divertido, tudo que ele faz, as cenas, ele ali com a Rosana, com o par dele, aí o Titã e toda a história, eu acho muito, muito bem abordada. Gosto bastante de como foi, de como ele virou, porque aconteceu. Eu prefiro mais toda essa construção do Megamente do que do Gru. E falando nesse filme, tem um outro que ele me botou uma na berlinda pra escolher, que foi Titã ou Tai Lung aí de Kung Fu Panda. É um pouco difícil que Titã é um cara que era pra ser herói, mas virou vilão. Só que eu tenho que comentar que esse personagem, ele é às vezes irritante. Tudo que ele faz ali com a Rosana, as coisas que ele comenta, ele virou ali o herói, fez com ela e achou que ela tinha que ficar com ele e tudo mais, que agora ele era super poderoso. E todo o final, sim, me fez ele um vilão. Só que o Tai Lung, ele é um personagem que tem assim umas camadas, que você vê a infância dele. Quando ele saiu da prisão, gente, essa cena é muito boa, o jeito que foi, né, toda a escalada ali. E quando ele lutou com o Po e tudo, eu acho que eu prefiro ele, não me dá tanta raiva. Falando nessa onda de personagens aí maléficos, tem dois que ele me fez escolher sobre Anton, de Onde os Fracos Não Têm Vez, e também o Coringa. E justamente o Coringa de Batman Cavaleiro das Trevas. Prefiro o Coringa. Eu acho a construção, principalmente ali, botou Batman Cavaleiro das Trevas. Só pra ter noção do autor que acabou meio que entrando naquele papel de tão forte que é o Coringa. Tudo que ele faz, o que ele demonstra pra sociedade. Não tem como eu não escolher o Coringa. Eu acho que por toda também a nostalgia, parte de heróis e tudo. Mas eu vou dizer que me deixou mais em dúvida e que eu quase nem soube o que fazer, o que escolher. Quase que eu não ia botar aqui, porque o que eu ia botar? Eu falar, não escolho nenhum e tá acabado. Que é o Elmer do Universo do Power Pop, que ele pergunta pra mim qual eu prefiro, Batman ou Homem-Aranha. Qual que eu escolho? Eu gosto muito de Batman, do estilo ser dele. O Homem-Aranha também tem isso. Os dois são um pouco parecidos, assim. O Batman é mais frio e tal. Eu tenho que dizer, acho que pelo sentido do Batman, ele às vezes parecer um pouco do outro lado, anti-herói. Tem algumas partes em que você duvida muito o caráter, que parece duvidoso em algum sentido. E o Homem-Aranha tem isso também, mas no sentido divertido da coisa. Não é algo pesado quanto é com o Batman. Nesse caso, por tudo isso, por Homem-Aranha também, o jeito que ele foi criado, adolescente aí, um homem comum. Não, eu adoro esse Homem-Aranha por toda a lembrança que eu tenho. Agora o último e não menos importante é a pergunta: Doctor Who ou Dragon Ball Z? DBZ foi a minha infância, aí vendo TV Globinho, vendo tudo, e os episódios termináveis, ali a parte do Freeza, depois do Majin Buu, pra mim é a melhor, assim. E Doctor Who eu quase não vi, pra dizer pra vocês, então não tem como eu opinar, e por isso é Dragon Ball Z. Eu acho que mesmo se eu assistisse, eu acho que eu ia escolher Dragon Ball Z, que ele tá, eu acho que assim, dos shonen, eu acho que ele tá praticamente em primeiro lugar pra mim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Podem dizer aqui se vocês concordam, se não concordam, pode comentar, pode dizer quais são, quais não são. Tudo certo. E é isso. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos, tchau.